Conflito iminente, esse é o tema do Lições da Bíblia de hoje. Nós vamos conversar sobre a guerra final e os dois lados já estão arregimentados e nós precisamos estar do lado da verdade. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos aqui juntos para estudar a Palavra de Deus com você. Este é o Lições da Bíblia, né? Esse programa que tem prazer em estudar a Palavra de Deus, em se aprofundar no conhecimento, preparando a gente para conhecer mais a Jesus Cristo. E é bom, nessa temporada a gente está estudando aqui o livro Grande Conflito, né? O tema do Grande Conflito na Bíblia, e é muito bom a gente ter amigos, né, que se dedicam ao estudo desse tema para compartilhar conosco aqui. À minha direita, o querido pastor Elmer Guzman. Seja bem-vindo, amigo, mais uma vez. Obrigado, Vinícius. Muito bom estarmos aqui para estudar a Palavra de Deus. Ok, à minha frente o pastor Adolfo Soares. Seja bem-vindo, pastor, mais uma vez. Obrigado, é bom estar aqui com os colegas, os amigos e com as pessoas que nos acompanham no estudo da Palavra de Deus. E aqui também o pastor André Oliveira. Oliveira é meu parente, né? Oliveira, também sou Oliveira. Seja bem-vindo, Oliveira, mais uma vez. Mas você é um Oliveira assim, mais elitizado, né? Somos todas as Oliveiras, né? Espírito Santo, né? É, sim, eu sou do Espírito Santo. Pessoal mais elitizado, né? Mas não somos vizinhos, você veio da Bahia ali, né? E veio para São Paulo depois. É uma alegria estar aqui com um apresentador tão bom quanto você, amigo, e com os nossos amigos também aí. Obrigado pelo carinho, pastor André, você é um amigo muito especial. Por favor, ora para a gente. Bondoso Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de conhecer mais a Jesus e a sua verdade. Que essa verdade, mesmo que seja surpreendente para algumas pessoas, que ela seja recebida como a verdade de alguém que ama cada uma delas e morreu na cruz para salvá-las e quer prepará-las para qualquer situação que possamos enfrentar neste mundo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Conflito iminente. Nós estamos estudando sobre o grande conflito ao longo de toda a história, é um conflito que vai se desenrolando e a própria história da redenção e da salvação ela é explicada à luz dessa batalha entre Cristo e Satanás. Porém, a lição deste programa, dessa semana, fala de um conflito que ainda vai acontecer. Na realidade, o que está em foco aqui é o ápice desta grande guerra. Eu diria que poderíamos dizer o que está em ponto aqui é a última batalha dessa guerra cósmica, universal e milenar, né? Em que Cristo e Satanás arregimentam forças e nós acreditamos pelos sinais das profecias, pastor Adolfo, que nós estamos vivendo aí as portas dessa grande guerra e Deus está nos chamando para estar do lado dele, né? É verdade, Deus nos chama para ficar ao lado dele e nós nesse processo crescemos. O crescimento não acontece no vácuo. Nós crescemos no convívio com as pessoas. Claro, evidentemente, crescemos no estudo pessoal da Palavra de Deus, mas crescemos muito no convívio com as pessoas. É necessário que o adorador, portanto, tenha uma vida de testemunho, uma vida de convívio com a comunidade. Isso gerará e fortalecerá a esperança. A lição, na parte de sábado, diz no segundo parágrafo, Satanás desafiará a autoridade de Deus. Os sábados se tornaram o centro de um conflito sobre adoração. Está em jogo aqui a adoração. Quanto mais nós adoramos em comunidade, mais nos fortalecemos no estudo da Palavra de Deus. Em tempos recentes vivemos o desafio da pandemia e muitas pessoas deixaram de se congregar, deixaram de adorar com a comunidade. Devemos lembrar que nós somos uma igreja, uma congregação. Um time só é time quando se reúne. Mas quer dizer que quando as pessoas se separam e os jogadores vão para o canto, deixa de ser time? Não. Mas o time só faz sentido quando está reunido. Uma igreja só faz sentido quando está congregada. É por isso que em Hebreus 10, 24, nós encontramos a seguinte advertência: cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. A adoração comunitária
é fundamental. E isso nos fortalecerá para o conflito iminente que diz respeito a cada um de nós. Muito bem. Desde o início desse conflito entre Cristo e Satanás, o que estava em jogo mesmo é a adoração. Satanás teve ciúme, né? O anjo Lúcifer teve ciúme da adoração que era dirigida ao Filho, a Jesus Cristo, né? E ele misteriosamente instaurou uma rebelião no céu, arrastou a terça parte dos anjos, porque ele queria ser adorado. Lamentavelmente, ele conseguiu infectar o planeta Terra, os nossos primeiros pais, com essa rebelião, arrastando atrás de si também grande parte da humanidade. Na verdade, toda a humanidade foi infectada com o problema do pecado e há um pendor à adoração, não a Deus, mas o outro lado. O conflito final também vai ser um embate a respeito de quem nós vamos adorar. Exatamente. Assim como foi no começo, será no fim. No começo, nós já vimos em Isaías 14, né, que o Lúcifer, a estrela da manhã, queria se exaltar, me exaltarei, serei como Deus. Quando a serpente ela tenta Eva, é a mesma tentação. Seus olhos vão se abrir e você será como Deus. É a noção de que a criatura vai ser criador. Você vai tirar o foco da adoração para o Deus criador. E é interessante que no final, antes de Jesus voltar, escrita ali em Apocalipse capítulo 14, tem essas 3 mensagens angélicas, que é a última mensagem de advertência ao mundo, preparando o mundo para a volta de Jesus. E na primeira e terceira mensagem angélica, novamente, foca justamente na adoração. Apocalipse 14, lá no verso 7, no final, fala: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E depois a advertência da terceira mensagem angélica, no verso 9, vai dizer assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou na mão. Depois vem uma dura advertência para aqueles que fazem essa adoração, para aquele que não é Deus, no caso, para a besta e a sua imagem. Então, assim, o mundo, nesse momento, antes da volta de Jesus, em um momento específico, ele vai estar polarizado em 2 grupos. O primeiro grupo, que são fiéis à palavra de Deus, que adoram o Criador e vão receber o sinete, esse selo desse Criador, e esse grupo que adora aquele que não é Deus, a besta, a sua imagem, o dragão, e obviamente vão receber uma marca específica daquele que não é Deus. A adoração começa no final como algo central e antes de Jesus voltar também será o ponto central de contenção. E é interessante que você citou a primeira mensagem angélica, em que apresenta uma referência explícita ao 4º mandamento, né? Com a expressão o céu, a terra e o mar, que ocorrem lá em Êxodo capítulo 20, verso 11, na justificativa para a guarda do sábado. E João retoma esse texto aqui na primeira mensagem angélica. Isso reforça que na batalha final do grande conflito, o tema da criação é muito importante. E nós estamos vivendo num momento em que o paradigma científico é de que não existe criação e nem criador, mas que tudo que existe, existe por conta de processos evolutivos. Ou seja, tira Deus da origem de todas as coisas. E o objetivo de Satanás é exatamente fazer com que as pessoas não adorem o Criador. Se eu não tenho um Criador, por que temos que adorá-lo, né? E é muito bom lembrar que a guarda do sábado, portanto, que é esse mandamento que retoma explicitamente o fato de Deus ter sido o nosso Criador, ele está no elemento estratégico do conflito, porque ele nos lembra que Deus é o Criador. E Satanás tem ira contra o sábado e quer que ele seja retirado da mente dos cristãos, exatamente porque ele tem inveja do fato de Jesus ter sido escolhido como Criador deste mundo e ele não. E no capítulo 12 de Apocalipse, verso 17, no mesmo contexto de tempo, né? Ou seja, da mesma época, das 3 mensagens angélicas, aqui a gente encontra realmente essa realidade de que o dragão, né? Ele fica irado contra a igreja de Deus, né? Que fala assim: irou-se o dragão, que é Satanás, e os seus instrumentos, claro, contra a mulher, que é a igreja de Deus, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Essa aqui é a batalha final que você mencionou. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus.
Então, ele fica irado e faz guerra contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e que, portanto, adoram Deus como Criador e reconhecem Deus como Criador por meio da guarda do sábado, né? E aqui no capítulo 14 e 12, que é a conclusão, né, da obra da pregação das 3 mensagens angélicas, a gente encontra aqui qual é o resultado, né? Um grupo vai aceitar as 3 mensagens angélicas, que chama o mundo para aceitar o Evangelho eterno e evitar a adoração falsa, né? E o que vai surgir? Um grupo de pessoas fiéis, apesar da hostilidade. No verso 12 fala assim, aqui está, como resultado da pregação dos 3 anjos, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, há 2 grupos, há 2 propostas, né? E há 2 sistemas de adoração, né? Um é a adoração ao Criador verdadeiro, né? Que é Deus, e o outro sistema, a adoração à besta, né? Que é um dos representantes aí de Satanás. E é interessante que a Bíblia, então, claramente mostra um padrão de hostilidade e de perseguição. Por exemplo, Paulo fala em 2 Timóteo 3,12, aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Jesus fala sobre isso também em João, né? Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era dele, né? Mas como vocês não são do mundo, o mundo vai odiar vocês, como me odiou também. Então a gente encontra isso como um padrão bíblico, né? Ou seja, se você está adorando a Deus, você vai ser perseguido por quê? Porque Satanás se sente o príncipe deste mundo, embora ele tenha assumido esse mundo como um usurpador. Mas aqueles que querem ser cidadãos de um outro reino, que é o reino de Deus, eles vão atrair sobre si a perseguição. Por isso essa ira, né? Por isso esse conflito final, né? Exatamente. Há um tema fundamental que no texto que o Elmer já mencionou, em Apocalipse 14, 7, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Observe que a prova final aqui não é a negação da adoração. Não se está perguntando se haverá ou não haverá adoração. Essa não é a prova final. A prova final é o direcionamento da adoração. A quem vai se adorar? Então, como o André mencionou, aqui se estabelece uma demarcação clara entre 2 grupos. Porque enquanto um grupo adora, como diz Apocalipse 13:12, a primeira besta e a trindade satânica, o outro grupo adora a Deus. E o próprio João, diante de toda essa beleza que foi lhe revelada, qual é a atitude dele em 19:10? Ele se prostra para adorar. E 22 outros se prostra para adorar. Então, esse é o ponto. Então, que o amigo que nos acompanha não pense, e agora? Será que adora ou não? Não, amigo, essa não é a pergunta. A pergunta é errada, a pergunta certa é a quem você está adorando? A Satanás, a besta, ou ao Criador? Esse é o ponto fundamental. Você citou a tentativa de adoração de João, e eu acho que é estratégico isso, porque ele ficou tão impressionado com o anjo que veio compartilhar a mensagem para ele, que ele quis adorar, porque ele imaginou que fosse o próprio Cristo. O anjo disse, não me adore. Eu acho que esse é um tema importante e estratégico no Apocalipse, porque no fundo o Apocalipse está nos advertindo que nós devemos adorar a pessoa certa. Mesmo que um anjo de Deus apareça, ele não merece adoração. E nós não devemos achar que podemos adorar porque é glorioso. E as bestas vão fazer exatamente isso. Uma falsificação de Deus, e as pessoas vão ser levadas a adorar e muita gente vai adorar. Interessante que a primeira tábua do Decálogo, os 4 primeiros mandamentos, falam sobre idolatria, nosso relacionamento com Deus, e nos previne contra isso. Talvez alguém de casa esteja pensando, né? Não, Sam, mas eu nunca vou fazer um ídolo, ou então vou fazer uma imagem de escultura. Mas a gente deve se lembrar que idolatria não é apenas adorar qualquer coisa que não seja Deus. Então, não é apenas em linguagem religiosa, né? Vou adorar uma imagem, ou então adorar uma pessoa. Mas todas as vezes que eu tiro Deus do lugar supremo das afeições do coração humano, aquilo se estabelece como uma idolatria. Então, nesse final, no tempo do fim, nós vamos ter essa polarização. E esse grupo que vai ser atraído para adorar a besta e imagem são justamente todos aqueles que tiraram Deus como o primeiro lugar, o objeto supremo de devoção e lealdade. Exatamente. E é interessante que lá no capítulo 4 do Apocalipse fala sobre os motivos, e no 5 também, né, sobre os motivos pelos quais Deus é digno de adoração. Ele é Criador, Ele é Redentor. Porém, o dragão e os seus instrumentos, eles se valem da mensagem cristã também. Então, eles estão oferecendo uma salvação. Eles estão oferecendo, enfim,
uma mensagem que supostamente vem de Deus. Então, por isso que o engano é tão forte e por isso que seduz o mundo, né? Porque eles até fazem sinais, né? Ele faz descer fogo do céu, né? Então, a gente precisa ficar mais atento ainda e buscar mais ainda o conhecimento da verdade bíblica para não ser induzido a adorar um falso poder, achando que está adorando a Deus também. Né? Então, eu acho bonito que Apocalipse 14:12 vai falar que essa perseverança dos santos tem essa característica de mandamento de Deus, aqueles que resguardam esse governo divino, que é o caráter de Deus, mas tem a fé em Jesus ou de Jesus. Porque, assim, na tribulação, só a fé de Jesus, essa fé que Jesus nos dá como um presente no coração, que vai nos sustentar para que a gente possa perseverar e vencer e superar as dificuldades do inimigo. E, Elmer, lembrando aqui do momento que antecedeu a entrada, a conquista da Terra Prometida, Moisés fez um apelo muito forte em Deuteronômio 6:13. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele, jurem somente pelo nome dEle, não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiveram à sua volta. Pois é, então, nós estamos prestes a entrar na nova terra. E qual é o apelo? Adorem o Criador. E você citou esse texto que começa com a expressão temam o Senhor. Que é a mesma expressão retomada em Apocalipse 14, verso 6. Temei a Deus e dai-lhe glória. E na sequência desse texto de Deuteronômio, fala sobre a idolatria, para não adorar outros deuses. E exatamente é o tema da mensagem final de Deus. Tema a Deus e dai-lhe glória e adorar, é aquele que fez o céu. Ou seja, o que está pressuposto, não adorem os outros deuses que se levantam. Porque o que as bestas vão fazer é exatamente um convite à idolatria. Né? Como fez Nabucodonosor no campo de Dura, erigiu uma imagem para que as pessoas pudessem se ajoelhar diante dela. Essa sempre foi a estratégia de Satanás. E é muito interessante que a primeira mensagem angélica, as três na realidade, elas são introduzidas com o elemento do evangelho eterno. É uma mensagem final de Deus, mas que não tem mudança durante o tempo. Deus vai pregando essa mesma mensagem para levar a humanidade ao caminho certo. Qual o caminho certo? Obedeçam a Deus, guardem os seus mandamentos, se arrependam dos seus pecados, não adorem imagens, não adorem ídolos, tenham Deus apenas como o seu Deus, respeitem todos os mandamentos, incluindo o quarto. O quarto mandamento não pode sair da equação. Esses dias eu estava vendo alguém usando um argumento falacioso contra os adventistas. Estava dizendo o seguinte, olha, pergunte a um adventista se ele pode ser adventista do sétimo dia e não guardar o sábado. Você vai perceber que ele vai falar para você que não pode, porque isso é uma característica de uma seita, ele quer dizer que o adventista é seita porque não pode abrir mão do sábado. Eu pergunto, veja bem, o sábado está nos mandamentos. Pergunte para qualquer outro cristão que supostamente guarda os mandamentos, se ele pode ser cristão daquela denominação e quebrar o sexto mandamento que diz não matarás, e quebrar o sétimo mandamento que diz não adulterarás e continuar sendo cristão daquela denominação. Certamente ele vai dizer que não pode. Então veja como as pessoas vão engendrando argumentos falaciosos, tentando atribuir coisas que não existem, quando na realidade o foco de Satanás é desviar a mente das pessoas da verdadeira adoração do verdadeiro Deus. A gente vai continuar estudando esse tema tão especial que é o conflito final no próximo bloco. Não sai daí, o programa volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, no segundo bloco, para continuar estudando a Palavra de Deus com você. Falar em estudar a Palavra de Deus, você já sabe, mas não custa lembrar a importância de você pedir a sua revista Esperança, Novo Tempo. Essa edição especial, eu creio, apresenta as doutrinas bíblicas de uma forma muito leve, muito didática, muito especial. Quem escreveu foi o pastor Ledivan Ross. Ele é um pastor bastante experiente, eu tenho certeza que você vai ser beneficiado com os ensinos da Palavra de Deus, tais como estão apresentados nessa revista. Pastor Vinícius, como faço para receber essa revista? É muito fácil, é só você mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo em sua tela, 12928444449, você vai preencher um rápido cadastro e nós vamos enviar sem custo nenhum essa revista para você, lembrando que ela é um oferecimento dos Anjos da Esperança. A gente vai continuar conversando aqui, nós estamos entrando em temas bastante profundos
da profecia do livro do Apocalipse em conexão com Daniel. Pastor Adolfo, por exemplo, aqui nós falamos no bloco anterior dessa batalha final que envolve a adoração, mas a adoração, ela se expressa de maneira religiosa por meio da obediência aos mandamentos de Deus. Né? É verdade, em Apocalipse 14:12 diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse tema da obediência aos mandamentos aparece aqui em 14:12, mas aparece também no 12:17. Isso mostra a importância desse tema. Agora tem uma coisa curiosa que nem sempre paramos para pensar. Por que Apocalipse insiste em falar da obediência aos mandamentos? E eu ouvi alguma vez uma pessoa dizendo, vocês adventistas citam tanto o Apocalipse, mas no Apocalipse não aparece a obediência aos mandamentos, não aparece o sábado, não aparece aquilo. Me permite aqui, pastor Vinícius, mencionar rapidamente um texto, que é Apocalipse 9, 20 e 21. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Um leitor desatento não vai perceber, mas observemos aqui uns detalhes. Essa expressão, eles não deixaram de adorar os demônios e ídolos, nos lembram o primeiro e segundo mandamentos. A expressão também não se arrependeram dos seus homicídios, não lembra o quinto mandamento, não mate. A expressão sua imoralidade sexual, sétimo mandamento. E a expressão nem dos seus furtos, oitavo mandamento. Mas não é só esse texto, não. Apocalipse 10, 5 e 6 nos fala também do sábado. Olha aqui, o anjo que vive em pé sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar. Ora, qual é o único mandamento que fala disso? Aí. Sábado. Apocalipse 13, 6 nos lembra o quê? Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão. É outro mandamento, o terceiro mandamento. Apocalipse 14, 4 e 5, diz que não se achou mentira na sua boca. Me leva ao nono mandamento, não dê falso testemunho. Esses são apenas alguns exemplos de como o Apocalipse trata de vários dos mandamentos. Por isso, não é estranho que João insista que a verdadeira adoração passa necessariamente por uma postura de obediência aos mandamentos de Deus, que, como já explicamos, refletem o próprio caráter do Senhor. Você sabe que aqui em Apocalipse 14, verso 6, a pregação dos 3 anjos é o Evangelho eterno. E o conteúdo do Evangelho eterno está depois dos 2 pontos aqui, já no verso 7, que ele prega em grande voz, começando, temer a Deus. A expressão temer a Deus, que retoma a fórmula o temor do Senhor, significa na Bíblia basicamente obedecer aos mandamentos. Por exemplo, em Eclesiastes capítulo 12, em que Salomão define o dever de todo homem, ele diz, temo a Deus e guardo os seus mandamentos. Esse "e" aí, alguns linguistas vão dizer que ele funciona não como adição, mas como explicativo. Temo a Deus, ou seja, guardem os seus mandamentos. Então, explicando o que é para a Bíblia essa expressão tão recorrente, o temor do Senhor. Então, quando o anjo prega o Evangelho, olha só, o anjo está pregando o Evangelho eterno e diz que o conteúdo do Evangelho é temer a Deus, que significa guardar os mandamentos, nós entendemos claramente que não existe separação na mente divina entre o Evangelho e os mandamentos. Essa separação, ela é humana, ela é artificial e ela é antibíblica. Lembra que os mandamentos de Deus, o decálogo, resume o caráter de Deus, que é amor. Portanto, não pode haver separação entre o amor divino e a sua graça e o seu evangelho. Então, quando os adventistas se levantam para pregar a lei de Deus, eles não estão pregando legalismo ou antigraça, é o contrário. Estão apresentando o evangelho integral da graça divina que inclui a guarda dos mandamentos. Até porque, quando Deus nos salva, Ele salva no seu amor. E o mesmo Deus que salva, Ele transforma. Ele transforma, Ele pede essa obediência. Então, não dá para você ter essa dicotomia, né? Todas as vezes que a gente obedece a Deus, a lei de Deus, que é parte integral do Evangelho, as obras, elas são consequência de um relacionamento gracioso com o Senhor. Vem perseguição, vem tribulação.
É interessante que Apocalipse 14:12 vai falar da perseverança dos santos, né? E quando vem tribulação, dificuldade, a gente tem que perseverar, avançar com paciência, confiando no Senhor. Mateus 10:22 diz que vocês seriam odiados todos por causa do meu nome, e daí usa a palavra perseverança de novo. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, assim, precisamos ter sempre uma atitude de perseverança e saber que as tribulações vão acontecer. E no final dos tempos, essa perseverança será num contexto de intolerância religiosa. Queria ler um texto de João, capítulo 16, verso 2, que ilustra bem o contexto de Apocalipse 13, porque em Apocalipse 13, essas duas bestas instrumentalizadas pelo dragão, também vai ter uma perseguição de intolerância religiosa. Olha o que diz em João 16, 2. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Então aqui nós temos uma explicação muito clara. As pessoas, os discípulos, eles estariam fazendo o que é certo, vivendo o plano de Deus, mas seriam perseguidos. E agora os seus perseguidores iriam pensar que ao matar essas pessoas, os discípulos de Jesus, eles estariam dando um tributo a Deus. Então, utilizando uma justificativa religiosa para fazer violência, como se fosse. E como isso é distinto do espírito da Bíblia, né? Um Deus de graça, um Deus de amor, que agora vai poder entender a violência de forma justificada por motivos religiosos. Exatamente. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus diz: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo, né? Então, essa é uma marca, né, que a Bíblia mostra, que os salvos eles serão odiados por causa do nome de Jesus, né? Isso é natural que aconteça, né? Mas eles ficarão firmes com esse nome até o fim, né? E a gente não pode esquecer também de que na guerra do bem contra o mal, a santidade de poucos atrai a hostilidade de muitos, né? A adoração dos justos atrai a oposição dos ímpios, né? E a fidelidade dos fiéis desperta a malignidade dos infiéis e dos hipócritas, né? Porque você lembra, né? Você que é especialista em Gênesis, né? O sorriso de Abel, porque ele viu que Deus se agradou dele, despertou a carranca de Caim, né? Então vai ser sempre assim, porque a submissão dos humildes desperta a rebelião dos orgulhosos. A gente precisa aprender a lidar com isso. E o livro do Apocalipse, não só o Apocalipse, mas toda a Bíblia, mostra que Jesus antecipou isso, né? Através dos períodos previstos ali. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, que são descrições da história da igreja cristã e do mundo também, mas mostrando que Jesus estaria no controle. Tanto é que esses períodos são introduzidos por cenas do santuário em que Jesus está atuando no santuário, no controle da situação, né, para poder proteger e guiar a sua igreja. Então ela não deve ter medo, né, porque Jesus está no trono à direita do Pai, esperando o tempo em que essa vitória vai ser concluída, né, vai ser alcançada, né, para a igreja. Vinícius, a lição de segunda termina com 2 linhas, dizendo assim: como ouvimos na lição 9, o conflito central entre o bem e o mal é sobre a adoração. A besta usa o engano e, quando isso falha, usa a força e a coerção. Agora a pergunta é: quem que é a besta? Aí vamos para a lição de terça-feira. Aí precisamos ler Apocalipse 13. No primeiro verso, começando: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder e seu trono e grande autoridade. Bom, o desenho que se faz da besta resulta na compreensão de que a besta é um poder religioso apóstata, que se ergue de onde? Ergue-se de Roma e se transforma num sistema mundial de adoração, como está evidenciado no versículo 4. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta, mas também adoraram a besta. Você vê que o tema da adoração é recorrente, como já foi explicado. Você não tem que se perguntar se vai adorar. Você tem que definir a quem você vai adorar. E o dragão não se incomoda que ele seja adorado e outros também sejam, né? Claro a questão que não. Dele é que não adorem a Deus, né? Exatamente. E essa besta que sobe do mar, aqui em Apocalipse 13, é apresentada com mais detalhes no capítulo 17. E essa descrição física
vai sendo apresentada à medida que o texto vai avançando. Mas tem alguns detalhes. A besta, diz o texto, tem 10 chifres, 7 cabeças. Sabemos que os chifres representam poderes políticos. Esses 10 chifres da besta estão relacionados com os 10 chifres da quarta besta de Daniel 7, que já mencionamos anteriormente. No entanto, o querido teólogo adventista William Johnson diz que as 7 cabeças do dragão representam os reinos mediante os quais Satanás atuou ao longo da história para oprimir o povo de Deus ao longo de todas as idades. Por quê? Porque adoram a Deus e não se submetem à besta. O tema da adoração é o tema básico que define a postura dos seguidores, ou de Deus, ou da besta, ou do diabo. Exatamente. E é interessante, então, que o senhor mencionou, pastor Adolfo, de que, ou seja, o Apocalipse ele está continuando a explicação de Daniel, né? Ou seja, assim como em Daniel houve uma recapitulação no capítulo 2, no 7, no 8, no Apocalipse a gente tem, então, uma extensão, né? Aprofundando ou trazendo mais detalhes aqui. Então, é interessante ver que essa descrição de Apocalipse 13, 1 aqui da besta, ela realmente está em paralelo com Daniel 7, porque essas 7 cabeças, por exemplo, da besta que emerge do mar, elas têm a mesma somatória de cabeças de Daniel 7. Os 4 animais de Daniel 7, a somatória das cabeças deles são 7 cabeças. Portanto, se refere ao mesmo poder, no caso. E claro que uma das cabeças que a gente enfatiza e destaca seria o que nós entendemos que seria a 7ª cabeça, né? Mas essas 7 cabeças, ao longo do tempo, conforme o senhor mencionou aí, na explicação do pastor Johnson, né? A gente poderia considerar talvez aí a partir do Egito, né? Egito, Assíria, Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma. E aí depois de Roma pagã você tem um período de Roma, que é o papado medieval, né? Que seria uma dessas cabeças aí, né? Que a gente entende. Então a gente já consegue a partir disso identificar quem é esse poder aqui que está profetizado, né, no Apocalipse 13. Lá em Daniel 7 aparecem as seguintes bestas: o leão, o urso, o leopardo e um animal misterioso, terrível e espantoso. Né? Aqui em Apocalipse 13 aparece uma besta que é uma amálgama desses animais. Então ele mistura esses animais. E o período de surgimento da besta de Apocalipse 13 aqui equivale ao período de surgimento do chifre pequeno que surgiu na cabeça do 4º animal, terrível e espantoso, de Daniel 7. E esse chifre pequeno, lá em Daniel 7, é dito que ele profere blasfêmias contra Deus. E é dito a respeito dessa besta de Apocalipse 13, que amálgama aquelas outras bestas lá de Daniel 7, que também é uma besta blasfêmia, que profere arrogância e blasfêmias, o verso 5 diz, e tem autoridade para agir por 42 meses, o que equivale ao período de 1260 dias, um tempo, 2 tempos e metade do tempo, que aparece como período de atuação do chifre pequeno lá em Daniel 7. Então, o que nós estamos vendo aqui em Apocalipse 13 é o apóstolo João colocando um foco, a justa câmera dele para se referir especificamente àquele poder identificado como chifre pequeno que fez uma grande arruaça no mundo, e aqui o apóstolo coloca de novo o foco nele para a gente entender a gravidade da atuação desse poder, que, explicando, atuou basicamente de forma opressora do ano 538 a 1798, completando os 1260 anos de opressão e domínio papal. Vinícius, você mencionou blasfêmia. Aqui em 17:3 diz que o anjo me transportou no espírito a um deserto e viu uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia. Esses nomes de blasfêmias, na verdade, se constituem praticamente na usurpação ou na eliminação da própria divindade. Exato. A besta pretende a prerrogativa de Deus, colocando-se no lugar de Deus. E isso fica muito claro. Jesus foi acusado disso, né, pelos fariseus. Né, exato. Isso nos leva... que dizia que era Deus. Né? É verdade. Isso nos leva a um raciocínio. Embora, como foi dito já anteriormente, esta besta representa o poder político, pelas suas pretensões, representa também um poder religioso. Por quê?
porque está atuando em oposição a Deus e perseguindo o povo de Deus. E mais, esse poder pretende adoração, pretende soberania e o exercício que pertence apenas a Deus e a Cristo. Apocalipse 13, verso 6, pastor Adolfo, confirmando o que está mencionando e linkando com a atuação do chifre pequeno em Daniel 7, diz que essa besta, ela difama o tabernáculo, que é uma referência ao santuário celestial, onde Cristo governa a história da redenção. Aí ele explica o que é esse tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. O chifre pequeno de Daniel 7, você explicou isso muito bem, ele se elevou até o príncipe do santuário e fez cair as estrelas que habitam lá. E aqui Apocalipse 13 está retomando toda essa linguagem, essa temática, e está explicando com outros termos qual é esse poder, que foi muito bem aclarado aqui, é um poder de natureza política e religiosa, com atuação durante a Idade Média, a começar de 538, concluindo em 1798. É um grande poder opressivo que divulgou uma ideologia unilateral da fé cristã e impôs essa interpretação sobre todos aqueles que habitavam sob o seu domínio e perseguiu aqueles que rejeitavam essa ideologia. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho, você está vendo que o assunto aqui tem muitos detalhes e muitas informações, mas tem a ver com a nossa salvação. Então não sai daí porque o programa volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus com você. E você sabe que esse programa é baseado nas lições da Escola Sabatina, que são o nosso guia de estudo. E já estamos chegando no finalzinho dessa temporada, mas ainda dá tempo de você adquirir o seu guia e, na realidade, já se programar para o próximo trimestre. Você já pode adquirir, já está disponível nas lojas, nas livrarias CPB e também no site, o novo exemplar da lição da Escola Sabatina, para você ter o maná de Deus quentinho chegando na sua mesa, para nutrir sua vida e a sua família. Como faz para adquirir? cpb.com.br. Vamos continuar estudando, a gente está tratando aqui sobre o tema da besta, que são esses animais terríveis usados por Satanás para oprimir o povo de Deus. No bloco anterior estávamos conversando sobre a besta que emerge do mar, que é um animal com 7 cabeças e 10 chifres, que amálgama, que une as bestas que aparecem em Daniel capítulo 7, e essa besta do mar de Apocalipse 13 representa um poder imperialista e religioso que surge no período da Idade Média para ferir e oprimir o povo de Deus, impondo uma interpretação equivocada das Escrituras, mas que se torna lei fundamentada nesse poder do dragão. Pastor André, vamos calçar isso na história um pouco mais para a gente entender como isso aconteceu. É interessante a gente saber o processo histórico que abriu caminho para que esse poder político e religioso realmente assumisse o controle do mundo naquela época. No dia 11 de maio de 330, Constantino, imperador de Roma, ele mudou a capital, né, de Roma, do seu império, para Constantinopla, né? E com o passar do tempo essa cidade cresceu, né? Na atual Turquia. Teve importância exatamente, e ela passou a ser respeitada e cobiçada por vários povos, ela passou para várias mãos aí ao longo do tempo, e até 395, por exemplo, ela permaneceu como a capital do Império Romano, né? Passando então a ser a capital do Império Bizantino. E isso abriu caminho porque em Roma então já não tinha um imperador. E esse vácuo de poder foi ocupado, então, pelo poder dos bispos, né, dos papas, né? E é interessante até que o Thomas Hobbes, né, no seu livro Leviatã, ele não era adventista, né? Ele escreveu o seguinte: o papado não é senão o fantasma do falecido Império Romano sentado, coroado sobre o túmulo deste, né? Então, a gente aprende aqui que essa besta do mar é um poder religioso apóstata que se ergue de Roma e se torna um sistema mundial de operação, né? E aí você tem outros historiadores, como por exemplo uma polonesa que foi professora aqui na USP, em São Paulo, que escreveu um livro chamado A Inquisição e fez um artigo também numa revista em que ela mostrou que ao longo da história, quando esse poder assumiu o controle, por meio da Inquisição e outras perseguições, milhões de cristãos foram mortos, né? Muito interessante. Mas nós temos uma segunda besta em Apocalipse capítulo 13, né? Que agora é uma besta que emerge da terra.
Apocalipse 17:15 vai falar que a água são povos, línguas, e essa besta que emerge do mar, portanto, ela emerge de um contexto onde estão os povos, as cabeças do Império Romano, as 10 cabeças depois que Daniel 7 vai apontar. Mas essa da terra tem uma outra característica, vem de um lugar inabitado, como se fosse. E aqui a palavra de Deus fala em Apocalipse 13:11, descreve a besta assim: vi ainda outra besta emergir da terra e possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão e exerce toda a autoridade da primeira besta. Eu acho que assim, contrastando essa besta que emerge da terra com a besta que emergiu do mar, um detalhe interessante, a besta que emerge do mar tem chifres também e tem diademas, coroas reais nos seus chifres. Mas essa besta não. Ela é uma besta que não tem coroa, ou seja, não tem monarquia, não tem esse tipo de governo. A gente já viu lá em Daniel capítulo 7 e 8 que esses animais são reis, são impérios, são governos, são esse tipo de governo político. Outro detalhe interessante é que esta besta, ela não é um animal de caça, um animal predador, mas é um animal pacífico, é um cordeiro, mas falava como um dragão. Então aqui nós temos algumas características interessantes de uma nação que preza por liberdade, por resguardar essa questão de liberdade. E quando nós olhamos para a história, nós vemos justamente que existe, justamente no final do período de opressão papal, 1798, o começo de uma nova nação, que está num novo continente, que é um exercício de república, não é uma monarquia, que é a fundação dos Estados Unidos da América. Em 1776 acontece a Declaração da Independência, eles fizeram a Constituição alguns anos depois, em 1789. E é interessante que na Declaração de Independência, os Estados Unidos começa estabelecendo que existem algumas verdades autoevidentes, que todos os homens foram criados iguais e receberam de seu Criador alguns direitos que são inalienáveis, e agora tem a tríplice aspecto, né, da vida americana. O direito inalienável de ter vida, liberdade e busca por felicidade. Então aqui nós temos justamente este poder que vai trazer justamente liberdade política, mas também liberdade religiosa para todos aqueles que se achegassem às suas praias para poder ter o culto de adoração. Então, assim, a princípio, essa besta que emerge da terra, ela traz a liberdade. E, de fato, quando a gente vê em Apocalipse capítulo 12, a terra protege a mulher. O dragão, ele tenta atacar a mulher, faz um rio e a terra, como se fosse, protege a mulher, que é um símbolo do povo de Deus. Então, nós temos aqui uma identificação muito clara desta outra potência, os Estados Unidos da América, como sendo algo importante na profecia bíblica. De fato, né, o dragão arrojou uma água de sua boca e a terra abriu e engoliu aquela água, ou seja, a mulher foi preservada da perseguição. Mas é como se aquela água que estava no deserto, ela fertilizasse uma perseguição contra a igreja, né? Porque diz que da terra brotou depois uma besta, né? Ela emergiu da terra parecendo até uma planta desértica. Muitos dos não conformistas que eram perseguidos por intolerância religiosa, nós já vimos que isso não é novidade, isso aí já acontece, Jesus já advertiu. Eles acabaram pegando navios e foram expatriados, exilados, encontrando nessa nova nação, no novo mundo, um acolhimento onde era permitido essa liberdade religiosa. Tanto que a primeira emenda da Constituição norte-americana, ela é a primeira emenda atestando que este novo país não teria uma religião oficial, seria um Estado como se fosse laico, onde o culto seria livre, um livre exercício de expressão. Foram para fundar uma nação sem rei e ter uma igreja sem papa, ou seja, sem um domínio unilateral da fé, as pessoas poderiam exercer sua liberdade de culto e de crença, né? Vinícius, queria destacar 2 pontos aqui da segunda besta. Primeiro, o verso 11, 13 e 11 diz, vi ainda outra besta emergir da terra. A primeira emerge do mar, a segunda da terra. Isso é informação importante, porque denota o caráter amplo, mundial, da atuação do inimigo. O segundo ponto diz que tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como o dragão. Enquanto que a besta que surge do mar aparece assustadoramente com 10 chifres monstruosos, esta besta que aparece com 2 chifres que lembram um cordeiro. Esse símbolo do cordeiro
em Apocalipse sempre se refere a Cristo. O que sugere aqui é que está sendo apontado ao Cordeiro com C maiúsculo. Aqui se descreve a aparência da besta em termos similares a Cristo, o que denota uma intenção de ludibriar, de seduzir as pessoas. E o que também acrescenta não apenas uma ênfase política, mas um linguajar religioso. Um outro ponto é que a referência aos chifres e ao fato de falar como um monstro, como um dragão, acrescenta a esse texto que não está se referindo, então, a qualquer cordeiro e a qualquer dragão. Está se referindo ao Cordeiro Cristo e ao dragão Satanás. Então, chega o momento em que o diabo deixa de lado a sua pretensa ocultação e se apresenta de fato como ele é. Isso indica que o adorador precisa estar atento a quem está adorando, ou ao cordeiro ou ao dragão. E é interessante aqui que no capítulo 13, fala sobre o surgimento desse poder, mostra que então ele possuía 2 chifres, que alguns entendem como sendo as 2 características, né, da nação americana, que seria republicanismo e protestantismo, ou seja, liberdade civil, liberdade religiosa, mas alguns entendem também aqui que isso poderia representar 2 etapas da atuação desse poder, que seria a primeira etapa religiosa, ou seja, para tentar convencer as pessoas em algum momento para adoração, mas em algum momento, a partir do verso 15 do capítulo 13, por meio de leis, né? Aí você vai para a perseguição. Mas é interessante que você estava falando sobre esse fato de que pessoas cristãs foram fundar uma nação, né, com liberdade. Em 1620, o navio Mayflower saiu de Plymouth, na Inglaterra, e foi para os Estados Unidos, e então fundaram lá exatamente um local, né, chamado Plymouth, também nos Estados Unidos, e que eram os peregrinos perseguidos pela igreja anglicana e foram tentar estabelecer uma igreja livre. E até a gente acredita que eles, no começo, realmente queriam ter uma terra de liberdade, acreditando até que eles eram o reino de Deus aqui na terra, quem sabe onde haveria o milênio, né, como eles pregavam, né? Mas a gente vê que ele parece cordeiro e até se comporta como cordeiro, né? Mas em algum momento ele começa a falar como dragão, né? Então aí ele começa a perseguir, né? André, tem um ponto importante aqui em relação à segunda besta, a besta que emerge da terra, é que é dito que ela faz uma imagem à primeira besta. E é dito também aqui dentro desse texto que a primeira besta, que teve uma ferida mortal, aqui tem a ferida curada. Então a gente precisa entender o que significa a imagem que a besta da terra erige em homenagem à primeira besta e o que é a cura da ferida mortal que a primeira besta teve. Lembra que essa ferida mortal que a primeira besta teve ocorreu no ano de 1798, quando o poder papal perdeu a sua autoridade sobre os reinos da terra. No contexto da Revolução Francesa, o general Berthier prendeu o Papa Pio VI, e não foi só a prisão da pessoa do Papa, mas como também a perda da autoridade, inclusive parte do território que pertencia ao papado foi tomado e, digamos que a autoridade civil, né, o poder temporal foi retirado, ficando o papado apenas como mais uma denominação religiosa. Então, o papado seguiu com essa ferida mortal. Apocalipse, capítulo 13, de 11 a 18, apresenta o contexto em que a ferida mortal é curada. Então, se a ferida mortal é a perda do poder temporal e da autoridade de impor sua religião sobre as nações, a cura é exatamente a retomada desse poder. E isso se dá no contexto do surgimento da imagem que a primeira besta faz, que a segunda besta faz à primeira. Ou seja, esta besta que emerge na terra, que representa a nação mais poderosa da terra, que é os Estados Unidos da América, no contexto do fim,
segundo a interpretação que nós podemos perceber aqui, vai devolver a autoridade ao papado, que vai poder impor a sua ideologia religiosa mais uma vez, como fez durante o período da Idade Média. Isso é a cura da ferida mortal. E esta besta da terra, que é um poder político, é uma grande nação, é uma nação com um aparato militar muito forte, que está no mundo inteiro, ela vai ter autoridade para impor essa ideologia, a ideologia papal. E a mão de uma vai ser dada à outra, sobre o abismo, né? Sobre o Oceano Atlântico, vamos dizer assim, né? O que está na América do Norte vai abraçar aquilo que está lá na Europa, que é o papado, e esse conglomerado político-religioso vai dominar de novo a humanidade. Se você me permitir, esse quadro é muito importante de ser compreendido. Não bastasse usurpar o papel de um Cordeiro de Cristo, o que ele faz no verso 12? Usurpa o papel do Espírito Santo. Exato. Porque no Evangelho de João, quem magnifica a Cristo é o Espírito Santo. Aqui, quem magnifica a primeira besta é a segunda besta. Exato. Que diz que faz com que os habitantes adorem a primeira besta. Então, a intenção é ampla. Exatamente. É usurpar o papel da Trindade mesmo. Exatamente. Veja que o Apocalipse está nos advertindo do que vai acontecer no tempo do fim. Uma era de perseguição religiosa está para acontecer de novo, em que a adoração e a lei de Deus estarão no foco. E nós precisamos hoje decidir de que lado nós vamos estar. Permaneçamos de pé do lado da verdade, não nos dobremos às imagens que serão erigidas para seduzir a humanidade. Essa verdade está na Bíblia, se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até semana que vem.